Doutor Flávio Lira. Obrigado. Olá, professor. Olá para você, Flávio. Mais uma vez, doutor Flávio Lira, cardiologista intervencionista, formado conosco aqui na Escola Paulista de Medicina. Fez história conosco aqui, porque a turma dele foi o maior número de angioplastias coronárias da história, como primeiro operador. Eu sempre falo isso porque realmente fez história na época, mostra a robustez, né, a pujança da formação de residência aqui na Escola Paulista de Medicina. E hoje, então, ele é preceptor de hemodinâmica aqui na Escola Paulista e também trabalha como intervencionista na Rede DOR. Flávio, por gentileza, muito obrigado mais uma vez. Prazer. Oi, professor Adriano. Boa noite para todo mundo. É um prazer imenso participar do webinar da Escola Paulista. Todo mundo que passa por lá se sente em casa, então a Escola Paulista é minha casa, continua ajudando muito a ensinar os residentes, a continuar levando o nome da Escola Paulista. Então, agradeço muito esse espaço. E para a gente falar de uma prótese para nós relativamente nova, né? E realmente tem um ano de mercado, mas é uma prótese que a gente está iniciando agora o usar dessa prótese, tá? Então, eu vou só colocar aqui a apresentação. Tudo certo? Excelente, Flavinho. Beleza, maravilha. Então, realmente é um início da nossa casuística, e é importante, como a TAV, né, e a estenose aórtica, que é uma doença que vai evoluir muito ainda, nível aqui Brasil, então, realmente, o cardiologista intervencionista ele tem que estar familiarizado, ele tem que estar muito confortável nesse procedimento, e a gente tem uma ampla gama de próteses, de técnicas. Então, acho que a gente discutir os tipos de próteses, as técnicas, as variadas anatomias valvares, então é realmente muito importante. Então, deixar meus parabéns para o professor Adriano de ser um incentivador aí desses webinars de TAV. Então, o nosso caso clínico, uma paciente de 81 anos, ela tem um peso de 75 quilos, uma altura de 1,60 m, isso com IMC de 29,3. De base, ela é hipertensa, diabética do tipo 2, já teve infartos prévios, teve intervenções coronárias percutâneas com stents desses infartos, e está evoluindo com quadro de dispneia em classe funcional 2. Ela também, de base, tem uma doença renal crônica em classe G3B, um crise de creatinina de 41. E aí, já iniciando, né, uma discussão de Hartin, tem 81 anos, apesar desse IMC, consideramos ela uma idosa mais frágil, tem um alto risco cirúrgico, né, um STS de 8,27, então começamos já a pensar numa paciente aí para investigação, né, e uma possível intervenção. Então, o eletro dela inicialmente já chama atenção, né, pensando aí numa intervenção valvar, que ela tem um ritmo sinusal, mas ela já tem um bloqueio incompleto do ramo direito. Então, a gente vê que o QRS ele já é um pouco largo. Na investigação, ela fez um ecocardiograma, a fração de ejeção dela é preservada, de 59%, não tem nenhum déficit segmentar, já tem iniciando um septo de 13, uma parede posterior de 12, né, e uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. E na avaliação da válvula, tem uma válvula aórtica com uma área de 0,7, um gradiente médio aí de 38 e uma velocidade máxima do jato de 4,09. Então, com esse eco, a gente já pensa que esse quadro clínico é realmente por causa da estenose aórtica. Ela foi avaliada da parte coronária, a gente excluiu alguma doença coronária, algum equivalente isquêmico sendo essa dispneia. Então, partimos aí para o tratamento dessa válvula aórtica. Então, inicialmente, fizemos essa avaliação com o angiotomo, como eu falei, discutimos em Hartin qual possibilidade seria a melhor para a paciente, e, claro, quando a gente abre também Hartin e para o paciente, com a possibilidade da TAV, o paciente ele também acaba
sugestionado e acaba querendo escolher um procedimento menos invasivo do que uma cirurgia. Então, a gente gosta de iniciar pela tomografia das femorais, ilíacas e aorta, né, para a gente ver o trajeto e para, inicialmente, ver qual é o acesso que nós vamos escolher. E aí, realmente, um acesso tranquilo, né, a gente vê que tem um diâmetro médio aí de femoral de 7, pouca calcificação, né, tem mais calcificação na ilíaca esquerda ali, bem próximo da bifurcação, mas o lado direito, realmente, o trajeto é muito tranquilo, então, inicialmente, já pensamos aí que, na escolha da TAV, seria um acesso pela femoral direita. Então, só para mostrar as calcificações, tem um pouco mais de calcificação na bifurcação, né, da ilíaca, e tem uma tortuosidade discreta ali na aorta, que no procedimento a gente sentiu um pouco mais, mas como a gente discutiu, e vou falar mais para frente, não teve muito problema para a gente entregar aí a prótese. Nessa Hockey Puck, a gente vê que é uma válvula tricúspide, calcificação moderada, não tanta calcificação no folheto, mas a gente consegue ver que tem alguns nódulos aí no seio não coronário e no seio coronário direito, mas não tanto no folheto da coronária. E aí, em relação ao ânulus, a gente vê que ela é um anel pequeno, né? Ela tem uma média aí de anel de 21,5, uma área de 361 e um perímetro de 68, e a via de saída, né, também sem muitos problemas, uma relação aí de anel via de saída de 0,89, então uma via de saída sem muitos problemas, sem calcificação, mas já liga um alerta de ser um anel pequeno. Aí também começamos a ter algumas outras dificuldades que a gente tem que realmente pesar na escolha, né, se formos para a TAV. Então, temos uma coronária esquerda com 9,2 milímetros, então razoavelmente baixa. Uma coronária direita com 12,5 milímetros, então ficamos mais tranquilos com a coronária direita. E um seio de valsalva, né, principalmente o esquerdo, aí, com 25,4. Menor que 30 e uma coronária esquerda mais baixa, então também aí nos chama a atenção. A angulação, ela é um pouco deitada, 46 graus, então também é algo de se pesar para a gente partir aí para a nossa intervenção. Então, resumindo, é uma estenose aórtica grave sintomática, numa paciente de 81 anos, o STS aqui está errada, de 8,2, a anel valvar é pequeno, a calcificação moderada valvar, a via de saída do VE é pouco calcificada, temos uma coronária esquerda baixa de 9,2, um seio de valsalva de 25,4, as femorais são boas, lado direito principalmente, uma angulação também, apesar de um pouco deitada, e aí temos aí um eletro com bloqueio incompleto de ramo direito. Flávio, podemos... Aí, exatamente. Agora é o momento de discutir aí qual prótese, qual estratégia, o que vocês fariam. Michele, muito prazer estar com você, né, nesse webinar. A gente ficou muito próximo aí da residência também. Apesar de eu estar um pouquinho na frente, a gente conviveu bastante, então sua evolução também é algo fantástico e está nessa área de estrutural. Então é um prazer estar contigo aí nessa sessão também. Eu que agradeço. Se quiser voltar um slide, por favor. Não, opa. É o spoiler. Você assim você me ajuda demais. Então. Vamos lá. A gente tem alguns pontos que mais preocupantes, principalmente quando tem associação de coronária baixa com um seio reduzido. Apesar dela ser uma paciente mais idosa, a gente tenta ganhar o máximo de área efetiva. Então, o alto possível é uma excelente escolha em pacientes com anatomia pequena do anel. Então, você ganha em durabilidade, mesmo ela tendo mais idade, mas você pensa que ela não vai precisar de um novo procedimento.
ela já tem um histórico prévio de intervenção coronariana, que também é outra preocupação. Você pode ser que daqui a alguns anos você precise de uma reabordagem. Então, pensar em qual prótese teria essa facilidade de acesso também é um detalhe importante. Então, a coronária a gente tem algumas coisas que chamam atenção, que é seio pequeno, coronária baixa e uma intervenção anterior. Então, algumas próteses autoexpansíveis têm um pouquinho mais de facilidade, como a Accurate, também ela é mais fácil de intervenção coronariana futura. Tem a parte boa da captura do folheto, mas a Navitor também tem outras vantagens, que ela também traz o benefício de ser anular, liberando a nossa coronária, os diamantes mais amplos, que também facilita. Ela tem uma via de saída que não tem tanta calcificação, mesmo que tivesse. A Navitor, ela dá um bom resultado com a saia, então ajuda muito, auxilia bastante. E poderia ser, eu escolheria uma autoexpansível, para a gente ganhar em relação à área efetiva, gradiente baixo e um acesso coronariano facilitado futuro. Em relação à angulação, nenhuma delas traria problema das autoexpansíveis, porque ela tem uma angulação razoável, não é tão horizontalizada. Acesso também não é um problema, tem calibre adequado, angulação sem tortuosidade, então nenhuma delas traria nenhum prejuízo, você não excluiria nenhuma das marcas disponíveis, mas eu tenderia a uma autoexpansível sem dúvida. Perfeito. Michele, eu te faço a pergunta, também estendo ao Flávio, Marcos Danilo, se o Ed também quiser responder. Quando a gente vê um eletrocardiograma de base com distúrbio de condução pelo ramo direito, sempre existia o dogma em fazer implante de uma válvula balão expansível. Você acha que isso hoje em dia não é mais, não é um fluxograma também recomendado? A gente pode escolher uma autoexpansível, mesmo tendo distúrbio de condução pelo ramo direito? Você acha que a gente não leva mais isso em consideração hoje em dia? Eu acho que sim. A gente ainda tem considerado isso na escolha, mas os fatores anatômicos, ele ainda tem um peso muito importante. Então, não é o fato de você ter um bloqueio de ramo completo ou incompleto nesse caso, que vai tirar a sua escolha de uma autoexpansível e direcionar para uma balão expansível. Você tem posicionamento, altura do dispositivo, que isso vai te auxiliar a não ter um resultado ruim. E todas elas vêm trazendo uma taxa de implante de marca-passo menor do que era nos anos anteriores. Então, daria sim para você implantar e ser mais conservador ao ponto de deixar em observação por mais tempo, caso modifique esse eletro no pré e no pós. Às vezes ele não vai fazer um bloqueio, mas ele vai alterar duração de QRS ou intervalos. Então, hoje você consegue manter um paciente supervisionado e tentar ser o menos invasivo possível. Então, eu não tiraria ela de uma autoexpansível apenas pelo eletro, porque ela traz outras vantagens que talvez supere essa única desvantagem nesse caso. Excelente resposta, maravilhosa. Então, considerando essas características de mais alto risco, é preferível uma autoexpansível do que simplesmente optasse por uma balão expansível só considerando distúrbio de condução pelo ramo direito. É isso? Perfeito. Vamos lá, Flávio? Vamos continuar? Vamos. Quem mais gostaria de alguma intervenção, alguma coisa? Eu acho nesse caso aí, você consegue voltar no traçado eletrocardiográfico? Eu sou amante da eletrocardiografia, e se a gente voltar lá, eu acho que isso implicaria, acho um cuidado adicional, um paciente que tem 81 anos, já deve ter algum grau de disfunção do nó sinusal, né? Uhum. O traçado parece estar em sinusal ali, mas tem uma coisa benigna nesse traçado aí, se a gente for usar os critérios diagnósticos para distúrbio de condução /BRD, eu vi rapidamente ali, acho que são mais 2 slides para trás, mas em D1, em AVL, a gente não tinha o que a gente chama de arpão de matar baleia, né? Ou de capturar baleia. Então, aquele atraso final de condição em D1 em AVL não estava presente ali e parecia ser realmente um QRS trifásico. Talvez seja até uma variação do normal e a duração é muito tranquila, né? 110 milissegundos, né? No paciente octogenária, nos deixa bem tranquilos. Talvez isso implique a estratégia de vocês usarem o pacing transvenoso. Ó, em D1 até parece ter em AVL, mas ele não tem aquela duração tão prolongada, né?
E realmente ele é trifásico, mas em V2 você já nem vê mais esse padrão, né? Então talvez seja mais uma variação do normal, né? Que de fato despertou em vocês essa curiosidade. Então acho que do ponto de vista de estabilidade elétrica durante o implante vai ser tranquilo, mas implicaria realmente, devido a ter 81 anos, acho que um cuidado adicional. Então acho que vocês optaram pelo pacing transvenoso neste caso aí, até porque tem uma chance de já até na BAV, na pré-dilatação, vocês terem algum grau de distúrbio de condução ali pelo ramo esquerdo e implicar algum desenlace atrioventricular. Em relação à escolha da prótese, concordo plenamente, acho que isso não deve, neste caso especificamente, nortear a escolha por uma outra prótese aí, balão expansivo, né? Talvez um autoexpansível supranular fosse uma escolha um pouco mais, enfim, ponderada nesse caso, mas acho que o planejamento seria esse. Maravilha. Vamos continuar. Talvez aqui, Marcos Danilo, não sei, uma desvantagem da supranular, principalmente a Evolute, que o paciente parece que tem uma altura da junção sinotubular e o diâmetro da junção sinotubular muito pequeno. Então, talvez nesse caso, uma supranular pudesse causar um fenômeno de sequestro do seio coronariano esquerdo. Então, talvez nesse caso eu não pensasse na Evolute por esse motivo, mas, evidentemente, não é proibitivo. Perfeito. Bom, a nossa estratégia, então, foi uma prótese autoexpansível intraanular. Acho que pesar realmente a questão de uma supraanular tipo Evolute, a questão coronária, né? Tanto da questão de oclusão coronária quanto o reacesso, né? Então, um acesso coronário mais difícil, numa paciente que já tem stent coronário, já teve infarto, provavelmente vai precisar de alguma intervenção mais para frente. Então, fomos inicialmente com a sedação consciente, durante o procedimento precisou de uma transição para máscara pela paciente não tolerar, isso foi uma decisão aí da equipe da anestesia. O acesso foi pela femoral direita, foi guiado por ultrassom. Como as femorais são boas, não deixamos proteção contralateral. Fizemos um acesso arterial na radial direita, né? Pré-dilatação fizemos com um balão de 20. O marca-passo transvenoso na jugular direita, pensando que realmente uma das nossas preocupações, como havia explicado antes, é esse bloqueio de ramo, apesar de incompleto, mas realmente teria um risco aí de marca-passo. Então, já deixamos na jugular direita esse marca-passo para uma avaliação depois em 24 horas. Optamos aí por não proteger a coronária, inicialmente, porque nós veríamos como que se comportaria a coronária na pré-dilatação. Então, fazer realmente a pré-dilatação com uma injeção com pigtail. E a prótese também, pela essa facilidade, estabilidade, você conseguir manter 80% dela liberada, ou seja, ela já está funcionando, então a gente também já teria uma ideia do que aconteceria com a coronária no momento que a gente começasse essa liberação. Então, a proteção coronária esquerda também ficou em stand-by inicialmente. Então, falando um pouquinho da prótese, acho que a Vivian explicou bastante, o doutor Edmilson também falou bastante sobre ela, mas realmente nesse caso, acabamos escolhendo ela pela facilidade de acesso coronário, que tem as células grandes. É importante ela ter um formato cônico na região anular, então ela evita aquele flare na via de saída, também diminuindo a chance de marca-passo. E a saia de vedação que diminui o líquido paravalvar. Ela é fácil de navegar, 14 French, nesse caso, que é um anel pequeno, um acesso vascular diâmetros de 5, então, realmente, pensando em acessos mais desafiadores femorais, seria uma ótima opção. Ela é recapturável, reposicionável e recuperável, e algo fantástico que essa variação é com 80% da prótese liberada, então a gente tem uma prótese na mão ali com quase com 80% liberada, então a gente sabe muito bem como ela vai se comportar antes de liberar ela totalmente. Aí nesse caso, então, a avaliação que nós fizemos para a escolha da prótese foi baseada no perímetro, um perímetro de 68, então
a prótese, né, nesse caso, foi uma 25. E aí começamos a ortografia, deixamos o PIG ali no seno coronário, essa projeção lá em cúspide overlap, e aí nessa imagem também a gente já vê um marca-passo impactado no VD, e conseguimos ver que a coronária realmente é bem calcificada, os stents, então é uma paciente que provavelmente mais para frente pode precisar aí de algum tipo de intervenção coronária. Aqui é a pré-dilatação, então fizemos a pré-dilatação e como combinado com balão 20, cristal, e como combinado antes do procedimento, avaliamos como que se comportaria a coronária esquerda, e realmente vimos aí que não teve tanto impacto, ela também não bloqueou nesse momento, então ficou estável nesse momento, logo depois, né, da gente tirar o rapid pace do marca-passo, então nos deixou mais tranquilo inicialmente aí da coronária também. Aí, né, depois da chegada da prótese, a gente faz um alinhamento comissural dela, nessa imagem aí que tem a seta, que tem as três marcações, né, só que a terceira marcação ela acaba não aparecendo, mas com a entrega da prótese a gente faz essa imagem para ver realmente esse alinhamento comissural com as marcações aí das três do seio, né, então acaba ficando uma marcação posterior que a gente não consegue ver, e as duas marcações aí visíveis aí do lado esquerdo e direito. Então, inicialmente, antes de chegar a prótese na posição do anel, a gente também vê essa questão do alinhamento comissural com essas marcações. Então, aqui o posicionamento inicial, essa marca preta, bem na borda inferior do pigtail. Então, essa seria inicialmente a nossa marcação para começar aí a liberação da prótese. A navegabilidade dela, a entrada, tudo mais, foi realmente muito tranquilo, foi uma prótese bem amigável para navegar ela pela femoral, ilíacas e aorta, e até na entrega aqui dela no anel. Então, aqui a gente tem dois posicionamentos, e aí entra a questão se vamos deixar um pouco mais alta, um pouco mais baixa. Esse posicionamento aqui do lado esquerdo, ele seria um posicionamento ideal de um paciente que a gente não está com a preocupação, né, de ter algum problema com a coronária esquerda, né, com alguma oclusão coronária. Então, se realmente fosse uma anatomia mais favorável em relação à coronária, aqui seria o ideal. Isso tudo a gente avaliando em projeção de cúspide overlap. Então, até deixamos essa posição, mas optamos por introduzir um pouco mais na via de saída, também pesando a questão do marca-passo, né? Então, realmente não colocaremos ela muito mais baixa, mas também não queríamos deixar ela alta ou rasa, né? Então, acabamos escolhendo esse posicionamento. E aí, né, nesse momento, ela está com 80% de liberação, então a gente precisa ir para outra projeção para checar ela, se ela está realmente em contato com o seio esquerdo, então a gente joga para uma oblíqua esquerda, e realmente a gente vê que tá encostando no seio esquerdo. Então, realmente, está numa posição ok de liberação. Na liberação, infelizmente, o StoreFlu, nesse momento, ele não acabou, tivemos um problema técnico, mas o que é importante na hora da liberação? A gente, com 80% da prótese, então a gente já realmente viu que o paciente começou, ela chegou a fazer bloqueios, né? Ela fez BAVT, foi intermitente, com 80% da prótese liberada, então, realmente, a gente se preocupou em relação aos bloqueios, mas aí o que chama a atenção da liberação são essas três marcas, que são as marcas de que realmente a prótese já
foi liberada, ela saiu do dispositivo do FlexNav. Então, é importante a gente checar isso após a liberação aí desses 20% finais. E realmente, né, nesse caso, foi muito tranquilo, a gente conseguiu liberar a prótese de uma maneira tranquila e tirar já o FlexNav do ventrículo. Aqui só essa ilustração, que realmente o ideal é a gente checar ela em 2 projeções, para ver se não enganchou, não ficou nenhuma dessas marcas aí que retém a prótese ao FlexNav, ficou fora. Aqui é a ortografia final. Então... a gente não tá compartilhando mais a sua apresentação. Não? Se você pudesse voltar. Volto. Aqui, o último e penúltimo slide, após a liberação da prótese. Compartilhou. Foi? Agora está indo. Está indo. O outro slide não foi visto, então? Muito rapidamente, se você puder falar um pouquinho. Tá. Esse. Então, novamente, em relação à liberação final, então, essas 3 marcas são as marcas que retêm aí a prótese no catéter, né, no FlexNav. Então, é importante, depois da liberação, a gente realmente checar que saiu do FlexNav a prótese, né, não ver que ficou enganchado uma dessas marcas, tanto para a gente não puxar e embolizar essa prótese na retirada do catéter. Nessa ilustração a gente consegue ver a checagem em 2 projeções para realmente avaliar que foi liberada tranquilamente. Nessa aqui é a ortografia final. Então, a paciente, esse BAVT, ele acabou ficando intermitente durante o procedimento mesmo, né? A nossa avaliação, né, a gente vê esses anéis menores, né, esses diamantes menores, eles têm 7 milímetros na pórtico 25, então o ideal que a gente pensou em deixá-lo em torno de 4, 5 milímetros, não fazer um implante mais alto, né, principalmente por causa da coronária, mas vimos aí que ela se comportou muito bem, né, na ortografia não tem nenhum leak que a gente consiga ver. A coronária esquerda está livre, né, realmente vemos um pouquinho da cúspide no seio esquerdo, mas um resultado aí nessa ortografia muito bom. O eco beira-leito ali do procedimento ficou com gradiente médio transvalvar de 5, sem leak perivalvar, não foi visto nenhum tipo de derrame, e a aorta também não teve nenhum tipo de dissecção, nenhum problema. A femoral, fechamos com 2 percloses e um angio-8, então transformamos aí o acesso em um 8F, ficou com uma discreta, moderada estenose ali na femoral, mas paciente com pulso normal também, né, deambulou, não sentiu dor, não teve nenhum tipo de intercorrência aqui vascular. Um pós-procedimento, ela não teve nenhum déficit neurológico, o eletro dela mantendo o bloqueio de ramo direito incompleto, sem dissociação. Ela saiu de sala realmente, né, já não mais dissociada, né? Então, né, por bem, a gente deixou o marca-passo transvenoso aí 24 horas. Não teve nenhum tipo de complicação vascular, a função renal manteve-se preservada. Ela permaneceu 2 dias em UTI, né, principalmente pela questão do marca-passo, e teve alta hospitalar no 3º dia. O eco da alta, ela ficou com uma área efetiva da prótese de 1,9, um refluxo central mínimo e um gradiente médio de 6,36. Então, só realmente para a gente finalizar, como eu iniciei, falei na introdução, realmente o número de TAVs tem crescido muito, né, esses dados são dados americanos, e a gente tem visto que realmente pacientes maior que 80 anos, 98,9% é TAV, e esse número também crescendo para pacientes aí com 65, 80 anos, e agora realmente chegando para pacientes com menos de 65 anos, um crescimento expressivo da TAV e uma queda aí da cirurgia cardíaca, e o Brasil realmente ainda está muito atrás, e a gente tem que
aumentar, né, as indicações, tratar os pacientes, para aumentar os nossos números aí de procedimento, e que realmente faz uma mudança muito grande na vida do paciente. Então, foi a equipe do procedimento. Deixo um agradecimento para a Vivian, que nos ajudou, o Rodrigo, o Dr. Vinícius, que também participou do procedimento e ajudou bastante a equipe. Ele tem realmente mais procedimentos aí com o Navitor, então nos ajudou aí a dar um start na Navitor. É isso. Fantástico, Flávio. Muito bom, muito bem apresentado. Parabéns pela sua didática, né? E um dado muito interessante, a Michelle pode me ajudar depois, é que a abordagem do paciente TAV hoje mudou com relação a alguns poucos anos atrás. Então, a técnica de liberação hoje em dia, ou a escolha da prótese, ela não se baseia como uma mesma técnica para todos os pacientes. Então, esse seu caso mostra exatamente isso. A paciente que tinha uma coronária esquerda baixa, vocês customizaram, primeiro escolheram a prótese adequada, depois customizaram a técnica de liberação baseado na altura da coronária esquerda. Isso é muito interessante, né? Pensando em acessos futuros e também mitigar problemas de oclusão da artéria coronária durante o procedimento índice. Então, isso que a gente está vendo nos procedimentos de TAV, né? A gente planeja bem, escolhe a prótese e customiza a técnica de liberação, mais alto, mais baixo, etc., baseado não só nas características anatômicas, que é muito importante, evidentemente, mas também no acompanhamento desses pacientes. Michelle, você tem parabéns, Flávio, excelente caso, muito bonito, resultado final extraordinário, parabéns. Olha, Michelle, algum comentário? Parabéns, Flávio, por todo o procedimento, desde da etapa do planejamento, da escolha da prótese até a escolha de toda a técnica durante o implante. Exatamente isso, essa customização, hoje eu falo, quem manda na prótese, no implante, é a anatomia do paciente. O paciente, ele começa escolhendo qual prótese e como você implanta, que é totalmente diferente dos primeiros anos. Então, nesses 20 e alguns anos, veio transformando tanto a técnica, refinando, fazendo com que a anatomia e toda a parte clínica do paciente fosse mandatória na escolha tanto da prótese quanto do implante. E quem sai ganhando é apenas o paciente, né? Simplesmente, que é o nosso ideal. Nesse implante que vocês fizeram, realmente essa preocupação com a coronária, que é o que tem maior mortalidade, mais 50%, caso ela ocorra, o marca-passo ele veio depois, né, nesse pensamento de escolha tanto do implante. Porque o marca-passo ele pode vir, e se ele vir, ele não é tão catastrófico quando precisa. E você já estava lá, todo equiparado com o marca-passo anterior, o provisório, se necessário, você já tinha, então você não traz nenhum risco para o paciente na hora de você fazer essa escolha de implantar no tradicional, correndo o risco de um implante marca-passo, se necessário, futuramente, que não foi o caso. Então, você conseguiu trazer essa escolha perfeitamente, tanto mantendo a sua coronária, quanto levando o paciente para casa sem nenhum dispositivo adicional e com melhor qualidade de vida, com certeza. Parabéns pelo caso, excepcional. Obrigado. Valeu. Nós temos um espaço para mais algum comentário, alguma pergunta, já são 8h26. Eu acho um comentário rápido. A calcificação na via de saída é pequena, né, que diminui o risco de marca-passo, nesse caso, né, que não era muito calcificado, e pelo fato de você conseguir liberar 80% da prótese, você tem uma segurança, porque você faz o contorno, e se comprometer a coronária, você recolhe e faz a proteção secundária. Então, isso dá uma segurança maior para quem vai implantar. Excelente. Com certeza. Eu acho que esse foi um ponto que realmente a gente saber como a prótese vai se comportar é algo muito bom. E eu acho que todo intervencionista quer saber o que vai acontecer antes de fazer o procedimento. Então, isso dá uma segurança muito grande, né? Exatamente. Traz uma segurança muito grande. Então, realmente, também é um dos pontos fortes aí da Navitor. E nos 3 casos, nós pudemos observar a previsibilidade, né, do implante da prótese. Então, dominando a técnica, conhecendo a prótese,
nós percebemos os resultados 3 casos excepcionais, no que diz respeito ao ajuste, né, da próstata com relação à anatomia do paciente. Realmente nos impressionou bastante. Eu acho que eu preciso agradecer, então, os nossos palestrantes hoje, Dr. Ed Ishii, do Paraná. Parabéns pela sua experiência. Mais uma vez, muito obrigado, Ed, por colaborar agradeço aqui na Escola Paulista de Medicina. Foi uma honra muito grande para a gente. Parabéns pelos casos. Dr. Flávio Lira também, que é da Escola Paulista, Rede Dó. Parabéns pelo caso. E, mais uma vez, muito obrigado por colaborar conosco. A Michele, nossa debatedora. Marcos Danilo também, nosso sempre debatedor. E todos os colegas que participaram aqui, que estão na audiência. Então, muito obrigado. E finalmente, um agradecimento especial ao Luminal por ter propiciado a divulgação. A gente vai ter essa nossa webinar gravada. Depois, se os colegas autorizarem, a gente divulga para que outras pessoas possam ter acesso à técnica de implante adequada, ao estado da arte do implante da prótese Navitor. Então, muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, valeu, boa noite. Valeu, galera, parabéns. Obrigado. Parabéns.